those 8 steps? Quantos do que estavam aqui lembram dos 8 passos? 8 factores. Os 8 fatores do nobre caminho óctavo. And sometimes people have difficulty remembering, 8 things. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lembrar 8 coisas. So the Eightfold Path has been subdivided into 3 groups. Então esse caminho de 8 passos foi subdividido em 3 grupos, which are called in the Pali language Sila, Samadhi and Panya. que são chamados na língua Pali de Sila, Samadhi e Panya. Because in Portuguese those are moralidade or virtude. Concentração e sabedoria. So I want to talk about these 3 groups, what are called the higher trainings, or the 3 trainings. Então eu gostaria de falar hoje sobre esses 3 grupos que são considerados os treinamentos superiores. Of course, as we've already heard before in some of our previous talks, that the main purpose for the Buddha teaching the Dhamma was to help people live their lives the way to live, think, and meditate that will help lessen the dukkha or suffering in their lives and to live more harmoniously in this world. Então, como a gente viu nas últimas palestras, o propósito principal do ensinamento do Dhamma é ajudar as pessoas a viverem suas vidas tendo menos sofrimento, vivendo de forma mais harmônica nesse mundo. Because we can see in the world, in Brazil, and all countries all over the world, that, again, cobiça, raiva, and ignorância is so rampant, and those are the causes for, virtually every kind of suffering and misery that individual people experience as well as collectively. E o que a gente vê cada vez mais, a gente pode ver no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, é como a cobiça, a raiva, a ignorância constantes e crescentes só causam sofrimento, miséria, tanto individualmente quanto na experiência coletiva. Because we've never been told or taught how to control ourselves, control our body or control our mind. Porque a maioria das pessoas nunca foi ensinada, nunca contaram para elas como elas poderiam controlar a si mesmas, seus corpos e suas mentes. And more importantly, we haven't been really taught what our mind is and how it operates and the ultimate sort of purpose of our mind. E, em última análise, nós nunca fomos ensinados o que é essa mente, como é que ela opera e qual o propósito dessa mente estar aqui. And most people use their body and mind in kind of a selfish or self-centered way just to please themselves or their immediate family or friends, and don't care much about the rest of the world. E a maioria das pessoas usa esse corpo, essa mente, de forma egoísta, autocentrada, apenas para ter prazer, tanto para si mesmo, ou oferecer prazer para as suas famílias, para seus amigos, sem se preocupar muito com o resto do mundo. And again, one of the main elements in the teachings of the Dhamma, the teachings of the Buddha, are about the law of karma.
E um dos principais elementos dos ensinamentos do Buda é a lei do karma. And how, because of our uncontrolled mind and our accumulation of cobiça, raiva, and ignorância, we got all interwoven and entangled in the web of karma. E como nós nos tornamos inconscientes e como essa mente acaba acumulando cobiça, raiva, ignorância, e como nós acabamos enredados, amarrados nessa teia kármica. And of course, this brings all of the karmic results and the various pains and conflicts and suffering, body and mind, that come to us because of it. E é claro que tudo isso acaba gerando resultados kármicos, ou seja, dores, sofrimentos que a gente sofre no nosso corpo e na nossa mente por causa desse nó kármico onde nós nos emaranhamos. And then, the Buddha taught the Noble Eightfold Path is the path leading to the end of, leading out and to the end of suffering. E o Buda ensinou esse nobre caminho óctuplo, que é o caminho que leva para o fim, leva para fora desse sofrimento. Or at least how to live in this world in a harmonious way, to live in harmony within our own body and mind, in harmony with the people immediately around us, and in harmony with the larger world, and in harmony essentially with nature. E esse ensinamento que ajuda a gente a viver no mundo de forma harmoniosa, com a nossa própria mente, com o nosso próprio corpo, de forma harmoniosa com o resto das pessoas e com o mundo de uma maneira geral, mais ampla, especialmente com a natureza. So, I wanted to explain these three groupings of the Noble Eightfold Path, and which of those steps of the Eightfold Path are in each of these three. Então eu quero agora mergulhar um pouco nesses três grupos do nobre caminho óctuplo, explicá-los para vocês. Now, those three groups, as I mentioned already, are usually listed in the order of virtue, concentração e sabedoria. Então, geralmente esses grupos são listados dessa forma: virtude, concentração e sabedoria, nessa ordem. But actually, it should sabedoria should come first, and then concentration, and then sila, concentration, sila, and samadhi. Mas na verdade, sabedoria deveria vir antes de tudo, e concentração e ética, ou sila, viriam em seguida. Together? But in reality, they're not practiced one after another. They don't go in a linear line, but just for the sake of easy communication, we say that it's a gradual path. Mas na verdade elas não são praticadas uma na frente da outra, né? Virtude, concentração e sabedoria. Elas são praticadas juntas. Mas para a gente poder se comunicar de uma maneira mais fácil, a gente usa essa forma gradual, né, de fala. As we learned last week, the first step of the Noble Eightfold Path is right understanding. Como nós aprendemos na semana passada, o primeiro passo do nobre caminho óctuplo é a compreensão correta, which is sabedoria. Que é ter sabedoria. Because the way most of us come to the Dhamma, we read a book on the Buddha's teaching, or we hear some lecture,
of the Dhamma or in some other way, and we get interested. Oh, I want to learn some more. And so you do a little study and you get some intellectual idea about what the Dhamma is. Então a maneira como cada um de nós se aproxima do Dhamma varia. Pode ser através de um livro que nós tenhamos contato, uma palestra que nós participamos. A gente se torna mais interessado e a gente pensa, eu quero mais, eu quero saber mais sobre isso. Então, um pouco de estudo acaba gerando uma ideia mais intelectual do que é o Dhamma. And then for most people that will naturally lead them to want to start practicing. Para a maioria das pessoas, isso vai levá-las a começar a praticar naturalmente. Because the real taste of the Dhamma is through the practice. Porque o verdadeiro gosto do Dhamma vem a partir da prática. It's like a spoon in a bowl of soup. Como uma colher num prato de sopa. You stir the soup and nice soup. Unless you put the spoon in your mouth and taste it, then you don't really know the flavor of the soup. You might smell it, get a little smell, but you won't really taste it. Que para provar a sopa, você tem que mexer a sopa e colocá-la na boca, levá-la até a boca. Você pode até cheirar, sentir o odor da sopa, mas você só sente o gosto se você trouxer à boca. So in the same way, just by studying the teachings of the Buddha, it can bring, a certain amount of understanding and good feeling and help you improve your life. But until you, start practicing the sila and the meditation, then you won't really start experiencing the higher results, or the change, transform oneself. De certa forma, então, os ensinamentos do Buda, eles levam a uma certa compreensão, um certo entendimento que ajuda a melhorar as nossas vidas. Mas enquanto você não pratica a virtude, a ética, por exemplo, o sila ou a meditação, você não experimenta os resultados mais elevados e mais transformadores dessa prática. So in that sense, the wisdom comes first, and then you start practicing, let's say, the sila. Então, dessa forma, a sabedoria viria antes, em primeiro lugar, e a partir da sabedoria você começaria a praticar a sila, ou ética, moralidade. And the sila is for like lay people. The basic sila is those 5 preceitos that you recited at the puja. E em termos de sila, de ética, para os leigos, a base disso são os 5 preceitos, esses que a gente recitou aqui no início. And for people who came on the Hichero, then they took 8 preceitos. Pessoas que vieram aqui para o retiro fizeram 8 preceitos. And sometimes people take 10 preceitos. E às vezes há pessoas que escolhem tomar na sua vida 10 preceitos ou 10 treinamentos. And then even like monks and nuns, we have many more precepts, 227 precepts that we're supposed to follow. E para nós, monges e monjas, nós temos 227 preceitos que nós deveríamos seguir. So basically, the precepts are a way that we curb our unwholesome karma. Curb, check, minimize. Então, basicamente, seguir os preceitos é uma forma da gente minimizar os nossos karmas não saudáveis, ou seja, as nossas ações não saudáveis ou negativas. And in its ways, it means sort of controlling the actions of one's body and mind.
Basicamente, isso quer dizer aprender a controlar as ações do corpo e da mente de si A lot of mesmo. people in the Western world don't like the term control. Mas muita gente no Ocidente não gosta dessa palavra controlar. They think they're being controlled, they're too much already. Eles se acham controlados demais já. Controlled by their parents, Nós somos controlados pelos pais, controlled by the Papa, the Pope. controlados pelo Papa. Actually, I heard he resigned. Eu ouvi que ele saiu, né? Ele, Or controlled by the government, or so many whatever sort of organizations or things that you belong to. These different controls. então, somos controlados pelo governo, por organizações das quais a gente faz parte, diferentes organizações de controle, sistemas de controle. So, like the hippies, they rebelled against that control. They wanted total freedom to do anything they want. Como os hippies que se rebelaram contra todo tipo de controle, eles queriam somente a liberdade. So, but the practice of Sila is a voluntary thing. We practice Sila because we see how uncontrolled our mind is and how so many of our actions in the past, out of cobiça and raiva and ignorância, had brought us a lot of difficulties. Nós praticamos Sila, ética, de forma voluntária, porque nós vemos como a nossa mente é descontrolada e como as ações do passado que cometemos, com base na cobiça, na raiva e na ignorância, trouxeram dificuldades na nossa vida. So actually the practice of Sila comes from that wisdom, that sabedoria of understanding the nature of the karma. Então, na verdade, a prática de Sila, ela vem dessa sabedoria de entender a natureza do que é o karma, a ação. So probably more than 80%, probably more than that, of the various worries and frustrations of your mind, or guilt, worry, remorse, and fear in your mind, other problems come from having not really practiced Sila, in your past. Provavelmente 80% ou mais de 80% das várias preocupações, frustrações, culpas, ansiedades e remorsos que você carrega tem a ver com a falta de prática da ética em ações do passado. So I talked about this somewhat also last week. Eu falei um pouco disso, mais ou menos, na semana passada. That the group of Sila actually comprises of the 3 steps of the Noble Eightfold Path. The group of Sila comprise the right speech, right action, and the right livelihood. Então, nessa ocasião, eu expliquei que esse grupo de Sila, da ética, é composto de 3 passos do nobre caminho óctuplo. O passo da fala correta, ou fala hábil, a ação correta, ou ação hábil, e o meio de vida correto, ou meio de vida hábil. Trabalho hábil, né? Because in these 3 groups, lay most of our actions and interactions in the world. Porque esses 3 grupos de ação, eles na verdade governam a maior parte das nossas interações com o mundo. Actually, the word Sila has an interesting origin. Na verdade, a palavra Sila tem uma origem interessante. It comes from the root to cool. Vem da raiz de refrescar ou de resfriar. To cool down. Ou seja, de refrescar, de resfriar. Because most people's lives are hot. Porque a maioria das vidas das pessoas é muito quente. The Buddha gave the
the simile of, or the analogy of a person with their hair on fire. E o Buda deu essa símile, essa imagem de uma pessoa com a cabeça pegando fogo. People's heads are on fire with kobisa, raiva, ojo, and ignorancia. Como se a cabeça das pessoas estivessem pegando fogo de cobiça, de raiva, de ignorância. Or just that, neurotical, just nervousness and restlessness and always wanting to do something. Nesse estado meio neurótico, um estado agitado, que não consegue parar, sempre querendo fazer algo. Don't know how to relax, calm down. Um estado onde não se sabe como relaxar, como se acalmar. But the hippies in my day, in America, people used to say, "Cool down, dude." Sabem, os hippies na minha época, eles falavam, relaxa. Now they say, chill. E agora eles falam essa palavra, né, que é mais uma gíria, assim, né, tipo, pega leve, fica tranquilo. Of course, in those sayings, there's partly true, but people that use those words don't really understand the real chill or the cooling down from the standpoint of the Dhamma teachings. Na verdade, essas palavras, elas em parte são verdade, mas elas não são faladas com a real compreensão do que é refrescar, o que é relaxar, sobre o ponto de vista do Dhamma, dos ensinamentos do Buda. And the point in practicing sila is so that we will be able to meditate. E o ponto mais importante dessa prática da sila, da ética, é que nós estaremos aptos a meditar quando praticamos ela. And develop, the samadhi, or to calm our minds. E teremos essa capacidade de desenvolver concentração, samadhi, ou seja, de acalmar, tranquilizar nossa mente. In order to develop a deeper samadhi. Para assim conseguir desenvolver uma sabedoria mais profunda. And to help to transform our system nervoso. Para ajudar a transformar todo o nosso sistema nervoso. To be more tranquilo. Para ficar mais tranquilo. But when people meditate, they want to meditate, but when they meditate, especially for beginners, they have all kind of distractions in their mind and hindrances. Mas a maioria das pessoas que começa a meditar, elas experienciam vários obstáculos, várias impurezas na mente. And the root cause of most of those hindrances are not having followed sila and led a kind of a uncontrolled life before. So when they sit, all this agitation and other memories, high kobisa, they come up in the mind to spin it around. E a raiz de todos esses obstáculos, essas dificuldades que surgem na mente quando a pessoa está meditando, tem a ver com não ter seguido alguns preceitos na vida, não ter tido cuidado com a ética na sua vida, ter tido uma vida muito descontrolada antes. Então, quando você senta, vem muita agitação mental, causada por muita cobiça, muita raiva, e tudo isso surge na mente e vem para meio que agitar a mente. So it's important to see those connections between all the steps of the Eightfold Path, but also in these three levels of groups of Sila, Samadhi, and Panya. Então é muito importante perceber as conexões entre todos os 8 passos do nobre caminho óctuplo, mas especialmente entender como esses 3 grupos se relacionam, Sila, Samadhi e Panya. So as a person,
starts to practice the sila, they perhaps stop telling so many lies, or stop deceiving people, using the rough speech, malicious speech, harsh speech, and refraining from those negative actions, and they'll feel more light in their body and mind. Então, quando a pessoa começa a prática da meditação, ela começa também a praticar sila e vai parando de contar tantas mentiras, de tentar enganá-lo, de ludibriar as pessoas, de usar uma fala maliciosa, uma fala agressiva, rude, e ela começa a evitar ter todos esses tipos de ações negativas. Ela aos poucos vai se sentindo mais leve, o seu corpo e mente vão ficando mais leves. And the Buddha said that if everyone in the world could simply follow the 5 preceitos, the 5 precepts, if everyone could really follow those, it would be like the heaven on this earth. E o Buda dizia que se todos pudessem seguir esses 5 preceitos, o mundo seria como um paraíso, como um céu. Could you imagine? Você pode imaginar como é que seria isso? If everybody in the world really followed perfectly the 5 precepts. Se todo mundo nesse mundo seguisse mesmo os 5 preceitos, como seria? Just think of that. Só pense nisso por um instante. There may not be any need for Dhamma. Nem precisaria ter Dhamma se fosse assim. But we can see that that's not the case. Mas podemos ver que esse não é o caso, não é o nosso caso. But it should be. Mas deveria ser. These just 5 precepts. What's the beef? São só 5 preceitos, qual o problema? What's the big deal? Qual a grande coisa nisso? Why can't people refrain from killing? Por que as pessoas não podem deixar de matar? Why can't they refrain from stealing? Por que eles não podem deixar de roubar? Why can't they refrain from sexual abuse and craving? Por que eles não podem deixar de cometer abusos sexuais e muita cobiça? Why can't they refrain from lies, malicious speech, harsh speech? Por que eles não podem abrir mão de falar uma fala maliciosa, uma fala rude, agressiva? Or intoxicating their mind when they do all kind of crazy things? Ou deixar de se intoxicar e acabar fazendo um monte de coisas malucas, estúpidas? Why can't they do that? Por que eles não podem fazer isso? Anyway, so but the answer is because of our conditioning through the course of evolution over so many millions and millions of lifetimes of our mind going through samsara, we've been accumulating these habits and so on, even when we were born as animals and every other type of kind of situations. Isso se dá, na verdade, a resposta para isso é porque tudo se deve aos nossos condicionamentos, São muitas vidas, milhares de vidas em que nascemos e morremos e acumulamos muitos hábitos, vidas nas quais viemos como animais, de diferentes outras formas, e fomos acumulando muitos condicionamentos. But the practice of sila basically helps to curb our physical actions of the body and the speech and the painful karma that comes as a result, the karmic results that come from those actions. Então, na verdade, o que acontece é quando praticamos ética, sila, nós reduzimos fundamentalmente nossas ações que fazemos através do corpo físico ou da mente e reduzimos esses resultados kármicos dessas ações.
Because the impulses for those actions come from our mind. Porque os impulsos para fazer essas ações vêm da nossa mente. And the practice of the precepts can only take you so far in minimizing the unwholesome actions and the suffering. Então a prática dos preceitos, ela vai te levar, ou pode te levar, a minimizar essas ações não saudáveis na sua vida e a minimizar o sofrimento que você teria com elas. And this is the connection between the practice of sila and the samadhi. Essa é a conexão entre a prática de sila, ética, e samadhi, concentração. Because let's say the sila, let's say I'm sitting here and a mosquito bites me. Digamos que eu estou aqui sentado e aí um mosquito vem me picar. And then I see in my mind this aversion and this desire to want to, the medo, the odio to this mosquito. E aí eu vejo na minha mente esse desejo de matar, esse ódio surgindo contra o mosquito. So the average uncontrolled person, they would, without thinking about it, they would probably just, try to kill it. E a pessoa normal, mundana, ela nem pensaria em nada, ela simplesmente iria lá e ia matar o mosquito. Just because of our habit of thinking a mosquito doesn't have any mind or anything else, it's not really a living thing, it's just a nuisance. É isso por causa do nosso hábito, do nosso condicionamento de achar que o mosquito ele não tem mente, então ele não é um ser vivo, enfim, considerá-lo como nada. So, because you have the sila, let's say your mosquito's biting and you feel that hand coming up like that, and just at the last minute, damn it, I'm a Buddhist. Então, para entender a interpretação do Bhante, né? Então, por causa da sila, por você estar praticando sila, você sente o mosquito te picando, aí você percebe sua mão levantando, mas aí você para a sua mão e você pensa, Panati Pata Vera Mani Skapadan. Você lembra, eu sou budista, eu não posso matar. So, the sila prevented you from doing the killing. Então, But you still wanted to. In your mind, you still wanted to, but because of the sila, you didn't. Então, a sila, ou o treinamento da ética, preveniu você de matar, mas na sua mente, de alguma forma, você ainda queria ter matado esse mosquito. But if you're deep in meditation, for those of you who have been practicing meditation, if the mind is in tranquilidade, even though a mosquito bites you, you won't have any thought to want to kill it. You'll just have equanimity and you won't even have a thought to kill the mosquito. Mas se você está numa meditação mais profunda, mais concentrada, isso para aqueles que estão praticando meditação, a mente permaneceria tranquila ali. E talvez você nem tivesse um pensamento de desejo de matar o mosquito. Talvez a sua mente permanecesse ali em tranquilidade. Or you could mindfully just kind of, without killing it, let it go. Ou você poderia plenamente atento soprar com o mosquito e fazer com que ele saísse dali sem ter que matá-lo. But that came about because of the tranquility. Mas isso só surgiu, essa possibilidade, por causa da tranquilidade. Or the meditation. Ou por causa da meditação. So the sila is simply like a policeman. Então a sila é basicamente como um policial. When there's a policeman out there
in the streets of Rio directing traffic, everyone obeys the policeman. Como um policial que fica ali no Rio, né, um guarda de trânsito que fica gerenciando e as pessoas respeitam as orientações de tráfego dele. So when the policeman leaves, no one is controlling the traffic and everybody do what they want. Quando o policial sai, todo mundo faz o que quer no trânsito. So it's the same way with our mind. If there's no sila, no policeman in our mind directing and sort of controlling our thoughts and actions, then the mind will just do anything it wants. Então é mais ou menos assim com a nossa mente. Se a gente não tem sila, não tem um treinamento de ética, a mente ela vai como ela quer, descontroladamente. Quando não tem o policial ali buscando direcionar, orientar os pensamentos e as ações, a mente ela age de uma maneira meio perdida. And it's also, through the practice of the meditation where you start to actually taste the soup, that you actually experience a different vibration of the mind in a deeper level of sabiduria comes out of that. E também é a partir da prática da meditação que a gente saboreia e consegue sentir o gosto da sopa. A gente consegue realmente experimentar as diferentes vibrações, vivências nessa mente e consegue ir mais fundo, ir mais fundo nisso. So the practice of the sila allows you to gain deeper levels of the tranquilidade. Então, a prática da sila, da ética, ajuda você a conseguir níveis mais profundos de tranquilidade. And with each deeper level of concentration, you see or understand deeper levels of the sabiduria, of wisdom. E a cada nível de maior aprofundamento na sua concentração, você consegue ver com mais clareza, de forma mais profunda, a sabedoria. Você consegue ter níveis mais profundos de sabedoria. Because the practice of meditation, that means the practice of samadhi actually comprises of three groups of the Eightfold Path. Under the group of samadhi are the 3 steps of right effort, pleine attention, e concentração. E quando praticamos samadhi ou concentração, a gente está praticando, de certa forma, 3 grupos do nobre caminho óptico, 3 passos: o esforço, a plena atenção e a concentração. So the sila had 3 groups, that is right speech, right action, right livelihood. The group of concentration has 3 groups of right effort, right mindfulness, right concentration. Então, o grupo da sila, da ética, relembrando, inclui a fala correta, a ação correta, o meio de vida, o trabalho correto. E o grupo de samadhi, que é o grupo da concentração, inclui esforço correto, plena atenção correta e concentração correta. And the group of sabiduria is comprised of the compreensão correta and right thought. Então, e o último grupo, o grupo da sabedoria, ele inclui a compreensão correta e o pensamento correto. A gente traduz correto, ou hábil, ou saudável, tanto faz. So those 3 groups basically
help to support each other. And the stronger your sila, the easier it will be to meditate and to get deeper levels of concentration. And that enables you to get deeper levels of wisdom. Então, esses três grupos se apoiam mutuamente, ajudam uns aos outros, e quanto mais forte é a sua sila ética, mais fácil é para você meditar, e quanto mais profunda é a sua concentração, mais isso ajuda a você alcançar níveis de sabedoria mais profundos. And when your wisdom gets deeper, that means your understanding about the world and your mind and so on, then you will see how to practice your sila even better. Então, quando você tem um nível de sabedoria mais profundo e você consegue compreender o mundo de uma maneira mais sábia, mais clara, você naturalmente vai começar a entender como praticar a sua sila de uma maneira mais natural. Like a person, they might be practicing for the 5 precepts for some time, but then when their wisdom gets deeper, they say, well, I want to practice 8 precepts. Por exemplo, uma pessoa está praticando os 5 preceitos na sua vida diária, mas aí a sua sabedoria vai se aprofundando, aí pode ser que ela pense, eu vou praticar 8 preceitos, não 5. Or some people practicing 5 precepts, only the precept about lying, but then they thought, I think I'll also practice the malicious speech and the harsh speech. Ou, por exemplo, uma pessoa está praticando os 5 preceitos, mas no preceito da fala ela só está praticando evitar mentir. Mas aí ela pode, baseada nessa sabedoria, também desejar evitar a fala agressiva, por exemplo. And so you kind of, purify your sila, or what I call tighten up your sila a little bit, close the loopholes in the sila. E aí você, aos poucos, vai purificando cada vez mais a sua sila ética e vai fechando aqueles buraquinhos que ainda estavam abertos por onde a coisa saía, né? And if you do that, when you then after in your meditation, you see your mind gets more tranquilo, or your meditation goes deeper because you have less kind of agitação. E aí o que você percebe é quanto mais você vai fazendo isso, praticando a ética, a sua meditação vai ficando mais tranquila e você vai tendo menos agitação mental. And as the mind, as the samadhi improves, then you even see deeper levels of wisdom. E quando a sua samadhi, concentração, vai se desenvolvendo e aprofundando, você vê mais com sabedoria, você vê cada vez mais com sabedoria. That means you're getting deeper insights into the nature of the mind and consciousness. Você vai ganhando insights cada vez mais profundos na natureza da mente, sobre a natureza da sua consciência. And that helps you to even practice the sila even better. Isso ajuda você a praticar a sila ainda mais, de uma maneira melhor. Because you practice your sila even better, your concentration gets better. Concentration gets better, the wisdom gets deeper. The wisdom gets deeper, the sila gets even better, and it keeps on going around like that. Quanto mais você pratica a sila bem, mais a sua samadhi, concentração, fica melhor. E quanto mais samadhi, mais sabedoria, panya, mais como cada um influencia o outro. E quanto mais sabedoria, mais a sua sila fica mais forte. Until one then at some point experiences, the paths and fruits, or the stages of illumination. Até que um dia pode-se experienciar o que se chama do caminho e da fruição, ou seja, os estados de iluminação.
the Noble Eightfold Path and the Sila Samadhi and Panya, they're depicted as the wheel of Dhamma. They're depicted as the wheel of Dhamma, like the logo on the SBB and the Dhamma wheel. Então esse nobre caminho de 8 passos, formados por Sila, Samadhi e Panya, eles são representados com uma roda, um timão, que é o símbolo da sociedade budista, um timão de 8 pontos. 8 pontos. Just as a wheel, once it starts rolling, it will keep on rolling E assim, to get to the destination. e assim como uma roda, assim que ela começa a girar, ela vai chegar no seu destino. But what happens if, let's say you have a wheel with 8 spokes? What happens if 1 or 2 of those spokes is broken or loose? What happens to the bicycle when you try to ride it? Digamos que você tem então essa roda de 8 pontos, mas aí 1 ou 2 dos aros se quebra ou está meio frouxo. O que vai acontecer com essa bicicleta, com a roda dessa bicicleta, se 1 ou 2 aros ficarem frouxos? The wheel won't roll smoothly. A roda não vai girar naturalmente. It might still roll, but it won't be a smooth ride, and eventually it could cause the axle to break. Ela pode até rodar, mas ela não vai rodar com aquela precisão, com aquela suavidade. Isso pode gerar acidentes, problemas. So that's why all of those steps of the Eightfold Path need to be practiced and balanced, so that the wheel can roll smoothly and eventually reach the destination. E é por isso que é preciso praticar todos os passos desse nobre caminho óptimo, porque isso ajuda a manter a sua prática de forma equilibrada. É preciso pensar nisso. Assim a roda pode girar com suavidade, da maneira adequada e eventualmente chegar ao seu destino final. What are the most important, out of the Noble Eightfold Path, there's three factors of the Eightfold Path that are the most important. No nobre caminho óptico, há 3 fatores que são os mais importantes. Quais seriam? And the most important is compreensão correta. O mais importante é a compreensão correta. Because we have to know what we're doing and why we're doing it. Que a gente precisa saber o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. And the second is, for the second and third, they're not necessarily in that order, are the mindfulness and the effort. E o segundo e terceiro, que necessariamente não precisam estar nessa ordem, são a plena atenção e o esforço. Let's say you're on the bicycle, you're going to ride the bicycle. But where are you going? Imagina que você está na bicicleta, você vai usar a sua bicicleta. Primeira coisa, para onde você vai? If you want to ride the bicycle from, the SBB to the central, you have to know the road. Você vai dirigir a sua bicicleta da SBB para o centro da cidade, você tem que pelo menos saber qual é a rua que você vai pegar. Or let's say we're going the opposite direction. Ou We're vamos going from Botafogo to SBB. dizer que a gente está fazendo o caminho oposto, a gente está em Botafogo e vem para SBB. Or Lancheras, like our friend Atila. Ou Laranjeiras, como o nosso amigo Átila, que vem de bicicleta. It's uphill. Ele vem subindo a montanha. So it requires a lot of effort. Então, isso exige muito esforço. If you stop pedaling, the bike will stop. Se você parar de pedalar, a bicicleta para.
So the right effort is important to keep the. And then you have to be mindful. Muitos carros. Então ele tem que manter o esforço, porque senão a bicicleta cai. E é preciso também ter muita plena atenção, porque tem muitos carros. Many holes in the road. Muitos buracos na rua, no asfalto. Or pedestrians. E pedestres passando. So you have to be mindful not to hit them. E tem que estar muito plenamente atento para não esbarrar nas pessoas. So you have to know where you're going. You have to keep on pedaling, and you have to be mindful not to get hit. Então você tem que saber para onde você está indo e tem que ter a plena atenção para não atropelar alguém ou ser atropelado. And if you have those three, hopefully then you'll get to SBV. Então se você tiver esses três, com sorte você chega aqui na SBV. Or wherever you're going. Ou onde quer que você esteja aí. And the Sila, Samadhi, and Panya are also said to be like the stages in building a house. Também Sila, Samadhi e Panya podem ser entendidos como os estágios de construção de uma casa. If you want to build a house and live in it comfortably, you can build a new house, you have to start with the foundation. Se você quer morar numa casa e quer construir uma casa e estar de uma maneira confortável, é preciso que você comece fazendo as fundações da casa. You have to dig a trench and fill it with concrete. Você tem que cavar e colocar cimento. And put in a good, foundation floor. Fazer uma boa base, uma boa fundação no chão, no solo. Because if you don't have the good foundation, when the flood comes, the heavy rain, then it may wash the house down the mountains. Porque se você não tem uma boa fundação e chove, uma chuva muito pesada, a chuva pode arrastar a sua casa morro abaixo. So the practice of Sila is considered to be like the foundation of our Dhamma practice. Então a prática de Sila, ou ética, é considerada a fundação da nossa prática do Dhamma. Or our spiritual life. Ou da nossa vida espiritual. Because if we don't have a good practice of Sila, even if we could reach some levels of meditation, if we go out and do some unskillful things and break the Sila, then our concentration will be washed away. It will take us a long time to get back to meditation. Porque se nós não tivermos um nível bom de ética na nossa prática diária, mesmo que a gente tenha alcançado bons níveis de concentração e meditação, se a gente continua agindo de maneira inábil, provavelmente a nossa concentração vai cair muito e a gente vai demorar muito tempo para recuperar aquela concentração que foi desenvolvida. And then the Samadhi practice of effort, paying atenção and concentration is like building up the walls of the house and the rafters of the house. E a Samadhi, a concentração, que é esse grupo formado pelo esforço correto, pela atenção correta e concentração correta, é como se fossem as paredes, é o construir as paredes que vão segurar essa casa. E rafters, alguém sabe o que é rafters? Acho que é a parede. These things. As vigas. Obrigada. Because the rafters keep the walls rigid, so they don't go like this in a strong wind, tornado. Porque as vigas, elas mantêm as paredes fixas. Assim, quando vem um vento, um furacão, as paredes se mantêm. And when you're building a house, the corners have to be built in the proper way, so the house doesn't shake. Quando você constrói uma casa, as esquinas têm que ser feitas de uma maneira adequada, senão ela
a casa chacoalha, balança. So that is the function of the tranquilidade or the samadhi, is so that our mind doesn't shake when impermanence comes to us, when the impermanence and the changes in our life come. Our mind remains in the equanimity, doesn't get shaken and broken. Então essa é a função da tranquilidade na nossa mente, né? É ela que mantém essas paredes firmes. Assim, quando a impermanência surge para a gente, a tranquilidade, a concentração mantém essas paredes, evita que elas quebrem, que a gente quebre, que a gente chacoalhe demais, e ajudam a gente a manter uma equanimidade. And it means that your mind is focused on the practice and not easily distracted by useless and meaningless sort of lures and temptations and so on. Isso significa que a sua mente se torna mais focada na prática e consegue deixar de lado coisas inúteis, tentações ou coisas que não são úteis para a sua prática. And then, so far you have the foundation of the house and you have the walls of the house and only the rafters. Now what's missing? Então, finalmente você tem as fundações, você tem as paredes, você tem as vigas. O que está faltando na sua casa? The roof. Telhado. So the panya, the sabiduria, is considered to be like the roof of the house. Então, panya, sabedoria, é considerado o telhado da nossa casa. Because you can't really live in the house just on a floor with, the walls but no roof. Você não pode viver numa casa com solo, com paredes, mas sem um telhado. Especially in a cold country climate where there's snow and freezing weather and so on. Especialmente em países frios, onde você tem temperaturas congelantes, chuvas, neve. So the wisdom is what protects us from the elements and from the impermanence and the changes of life, and prevents our concentration from also eroding. Então, é essa sabedoria desse telhado que protege a gente de todos esses elementos, né, da natureza, entre aspas, de toda essa impermanência, de tudo isso que muda, que se transforma na nossa vida e, de certa forma, previne que a nossa concentração vai desaparecendo. What happens if you have a leaky roof? E o que acontece se você tem um vazamento, uma goteira no seu telhado? If the rainwater gets in to the leaky roof and comes down the walls, and you green moss and algae and black mildew starts to grow on the walls. If you have a wooden house, the termites and ants will come and eat and maybe fall down. O que acontece? A água vai entrando sorrateiramente, vai permeando as paredes, umidificando tudo, e a parede vai ficando escura, verde, né, preta, muitas vezes, com mofo. E se é uma casa de madeira, provavelmente vai ser invadida pelas formigas, pelos cupins que vão comendo tudo, e basicamente sua casa pode cair. So the same way, if our wisdom, is leaky, then our concentration will become weak again, and our sila will become weak again, and then we'll be all caught back up into suffering again. Então, o que acontece? Da mesma forma como se a sua sabedoria tem uma série de goteiras, está enfraquecida, provavelmente a sua concentração também vai se enfraquecer, provavelmente a sua ética, sila, vai se enfraquecer, e provavelmente você vai de novo ser arrastado por muito sofrimento, né, que acaba de novo
voltando, né, na sua vida. So with a good roof, then you can live in that house happily and peacefully in any season, whatever happens. You can live peacefully. Agora, se você tem um bom telhado, provavelmente você vai conseguir viver feliz, viver bem em qualquer estação do ano nessa sua casa. So that's what I wanted to share with you today. The relationship in the Noble Eightfold Path, those 3 stages of Sila Samadhi. Então, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu queria falar dessa relação entre os passos do Nobre Caminho, óctuplo, e mostrar essa relação entre a Sila, Samadhi e Panya. Isso. Isso. Sadhu, sadhu, sadhu. If anybody has any questions they would like to ask, feel free to. Se alguém tiver alguma pergunta que quer fazer, fique muito à vontade de fazer qualquer pergunta. But if you need to leave, then feel free to leave. Se você tiver que ir embora, também fique à vontade. Se vocês tiverem que ir embora. Alguém tem alguma pergunta? Se quiserem aproveitar, pode ser sobre esse assunto ou outro assunto. Eu queria saber assim, qual é o tempo ideal de meditação diária para uma pessoa, enfim, que trabalha, tem a vida normalmente. Okay, what's the ideal period of meditation for somebody that works, has a lot to do in the day? Which the best ideal period? Ideally, probably would be to try to meditate in the morning for a minimum of 20 minutes, better 30 minutes or longer. During the daytime, practice the M&M. It means the pausing for 1 minute every hour to let go of the frantic drive to the future, just to come to the moment of present, relax. And then in the evening, again, try to do at least minimum of 20 or 30 minutes. Então, o ideal é que de manhã se pratique entre 20 e 30 minutos, pelo menos, no mínimo, né? E durante o dia que você possa fazer o MM, que é aquela prática de parar e pausar 1 minuto a cada 1 hora do dia, deixando para trás todas as irritações e ansiedades daquela última hora. E esse condicionamento, esse hábito de estar sempre preocupado com o futuro ou pensando no passado. Então, nesse 1 minuto, se volta para o presente, para o aqui e agora, e tenta praticar a plena atenção. E no final da tarde, pode-se de novo tentar um mínimo de 20, 30 minutos no encerrar do dia. Esse é o ideal. And then also going on Ichiro for this, at least once a year, or as long as you can, gradually even doing longer Ichiros. E também fazer os retiros, né? Pelo menos uma vez por ano, se possível, fazer um retiro. E fazer retiros os mais longos possíveis e mais frequentes possíveis. It's only doing retreats and gradually longer retreats that element of the samadhi and the samadhuriya can gradually get deeper. Porque é fazendo os retiros, ou seja, indo em períodos mais longos de prática, que sila e samadhi, ética e concentração conseguem se desenvolver mais fundo. Posso fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta em português.
Para manter a nossa ética, muitas vezes é importante a gente ter amigos espirituais ou pessoas que compartilham com a gente dessa preocupação em treinar também, em praticar uma vida ética. Como a gente pode lidar com amigos ou pessoas que não têm essa preocupação e que a gente gosta e a gente quer estar perto deles também? Então, como fazer para conviver sem, de certa forma, a nossa própria ética ir por água abaixo? We heard that it's important to have spiritual friends if we want to keep our sila, and it's good to have friends that also want to keep their sila, so try to keep together. But when we have friends that do not know about this or do not have this concern, and we like these people, we want to be with them and we want to share things with them, so how can we deal with this, be with people that do not practice Shila? Well, if you hang out with people that don't practice Sila, if your Sila isn't very strong and or you're not, have a lot of control over yourself, then you may, just to be friendly, give in and do something like, let's say you're trying to stop from drinking and you go to the parties and they want you to go to a party and you say, come on, have a little drink, it's not going to hurt you, Buddha probably drink whiskey or something. But and so if you're not if you're not sure of yourself, you may give in and do that, and then you'll feel bad later on about not having done that, or it could lead to other things. But certainly that is, people do find themselves in that situation, living in this world, trying to practice the Dhamma. You always come up against some challenges in practicing the Dhamma. Então, quando você for encontrar com essas pessoas, é normal, encontrar com pessoas que talvez não tenham preocupação com a sila que você tem. Então, é importante vocês pensarem quão forte é a minha prática de sila, de ética, e pensar o quanto que você pode, digamos, cair, numa quebra da sua sila ou não. Por exemplo, se você está querendo parar de beber, e aí você sai com amigos que falam, bebe um pouquinho, só um pouquinho. O próprio Buda bebia um uísque, com certeza. Toma uma aí. Se você não está muito certo da sua sila, pode ser que você a quebre e isso vai fazer você se sentir mal depois. E pode levar a quebrar outros preceitos também. Então, é importante que você pense sobre isso, que as pessoas vão encontrar esse tipo de situação na vida e que isso é um desafio. É preciso lidar com isso como um desafio. Along with that, we'll end it about the drinking. That your friends, let's say you're trying, you stop drinking. Maybe your friends are still drinking. They want to go to a party. So you think if you don't drink, they won't invite you to the party. Então, ainda nesse tema da bebida, Imagina que você decidiu parar de beber e aí seus amigos te convidam para uma festa. Aí você pensa, bom, se eu não beber, eles não vão me convidar mais para nenhuma festa. But now, they have this thing about designated drivers. Mas agora tem aquela história de você ter o motorista do grupo. So that anybody who goes to the party is supposed to have one person who doesn't drink so they can drive the car. Então, hoje as pessoas vão para uma festa, elas pensam, tem que escolher alguém que não bebe para poder dirigir. So you'll get invited to more parties. Então você, na verdade, vai ser convidado para mais festas. Because your one group will say, some other group will say, hey, we need a designated driver. Oh, I know something. Então, We might make more friends. Então outro grupo pode falar, e agora? A gente vai pra festa, precisa de alguém para dirigir. Aí o cara pode falar, mas eu conheço um. Aí você vai conhecer até mais gente do que antes. So you can look at it that way.
Você pode ver sob essa perspectiva, né? But you know, practicing sila doesn't mean you have to give up your old friends. I mean, I still, you know, friends with a few of my old friends way back from high school and so on. And you know, after all these years, gradually they're starting to get interested in Dhamma and meditation. You know, we didn't let that break our relationship. Então, ainda nesse tópico da Sila, você não tem que deixar os seus amigos de antigamente. Eu, por exemplo, eu continuo com meus amigos lá da escola, né, do ensino médio. É claro que assim, somos diferentes, mas gradualmente eu senti que com o tempo eles foram se interessando mais pelo Dhamma, pela meditação, mas seguir a sua sila não significa que você vai ter que quebrar suas relações, quebrar vínculos com essas pessoas, de forma alguma. Alguém tem mais alguma pergunta? Já? Mais relacionada às disposições da meditação, como escolher um objeto de meditação específico. Nem sempre a meditação baseada na respiração funciona. Como a gente elege esse objeto e as 4 posições, porque a sentada a gente tem, mas eu tenho dificuldade de fazer, por exemplo, quando é andando, eu já tentei fazer, eu não consigo dar muita atenção, eu sei como funciona muito bem, e aquela outra posição deitar. Você acaba no final se entregando ao sono e você vai e dorme. Então isso eu queria saber mais ou menos como lidar. Tá. But the question is, do you explain a little bit more the 4 postures of meditation? Because when I sit, it's okay, but when the walking meditation, for me, I don't understand very well, and also lying down meditation, I always sleep. And the second thing is about the other objects of meditation. How to choose the right object. It can be breathing and it can be others. How to know which is the best one for me? By trying a few different methods, then trying it several times, and then you'll find one that might work for you better than the others. Experimentando os diferentes métodos de meditação, você pode encontrar aquele que se encaixe melhor para você. For example, some teacher might have taught them, just focus your attention at the tip of the ponto do nariz, try to feel this sensation. And somebody could try that, not get much success, but then they might try focusing their attention on the expanding and contracting of the abdomen, and then maybe that helped them better to have better atenção Talvez você tenha sido ensinado por algum professor, olhe para as sensações nas narinas, foque ali, tente ter a plena atenção aqui, ou abdômen, expansão, contração do abdômen, subindo e descendo. É importante que você observe o que ajuda você a ter mais plena atenção e mais concentração. Or maybe somebody couldn't even do that. Maybe then they could try reciting, contemplating the parts of the body, or practicing the metta. Uma pessoa poderia fazer isso e também praticar a contemplação das partes do corpo. Contemplar cada parte do corpo, que é uma técnica também, ou praticar amor-bondade, amizade amorosa, a meditação do amor de metta, né? What was the first part of this? It's about lying down. Well, laying down normally is not recommended for meditation, even though it's said to be one of the 4 postures. Of course, you sleep at night, so the Buddha actually meditated when he lay down at night. When he started to lay down, the Buddha actually never slept. He just stayed in a state of awareness. Na verdade, deitar não é muito aconselhável como prática de meditação.
né? O próprio Buda, ele não deitava, assim, ele não dormia, na verdade, né? Ele estava sempre em um estado muito atento, muito desperto, então ele não precisava, né, dormir. And for people who have difficulty sitting, like with pain in their legs or for whatever other reason, they can practice meditation, walking meditation. If you learn it properly, then some people can get a lot of benefit. Better meditation in walking than sitting. Para algumas pessoas é muito difícil sentar, então a meditação andando pode ser muito boa, e se você aprender de uma forma adequada, pode te dar muitos benefícios, e no caso, até ser melhor do que a prática sentada. And for shorter periods, you can also practice the standing meditation, whenever you just get up before starting to go out, do something, you can stand for several minutes or even longer and just practice standing meditation. E por períodos curtos você pode praticar a meditação em pé, qualquer momento, né? Por exemplo, você vai levantar daqui e vai ficar de pé. Você pode praticar alguns minutinhos de pé ou até um tempo maior, né? Plenamente atento na postura de pé, parado. Sitting meditation is probably better for developing a deeper kind of tranquilidade and concentration, whereas walking and standing are probably better for general awareness and a more kind of open, plena atenção and permanência. É claro que a meditação sentada ela é ideal para desenvolver mais profundamente um treinamento de concentração, mas a meditação andando e a meditação de pé, elas também são muito boas para uma atenção mais aberta, uma atenção mais geral, uma plena atenção mais ampla, que percebe a impermanência. And there's not just one meditation. You learn how to meditate. It isn't necessarily you learn one technique and you just do that like the rest of your life. You know, there's many subjects that can be used for contemplation. They can be used at different times and so on. E, na verdade, não é apenas uma técnica que você vai usar para o resto da sua vida. Na verdade, você vai experimentar várias técnicas e, de acordo com o momento, você vai, na sua prática, aplicar uma delas. Tem mais? Posso falar? I say some words about the programs that we are. Então, acho que já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou só falar duas coisinhas. A gente vai ter com o Bhante sábados de meditação, sábados de plena atenção, onde as pessoas podem se inscrever e passar o dia aqui, de 8h30 da manhã até a noite, e elas podem dormir e ir embora de manhã no dia seguinte. E esses sábados são uma tradição nos mosteiros, uma forma de se abrir para o público que quer praticar uma meditação, um retiro de um dia. E o primeiro começa dia 23 de março, e a gente tem outro 27 de abril e outro 4 de maio, pelo que eu estou entendendo aqui. A gente vai confirmar essas datas e a gente vai ter nos domingos esses encontros contínuos. Quem vier todo domingo é como se estivesse fazendo um curso, que a cada domingo o Bhante vai apresentar um aspecto do Dhamma seguindo uma sequência. Nobre Caminho Óctuple, 4 Nobres Verdades, Lei do Karma. Então isso vai criando um repertório, né, de ensinamentos do Buda todo domingo. E além disso a gente tem quintas-feiras, grupo de estudo na Rua Alice, às 7h30 da noite, com o estudo dos suttas, os ensinamentos do Buda. Todos são bem-vindos, é aberto a todos. A gente só pede que a pessoa antes leia um pouquinho o texto para já chegar sabendo do que se trata. E a gente vai ter retiros com o Bhante. O próximo retiro é de 8 a 10 de março. Depois tem um de 21 a 31 de março. Depois tem um em abril e um em maio. E o Bhante vai embora dia 15 de maio. Então, só para vocês saberem um pouco a programação, ficarem de olho no site e se inscreverem com antecedência, que o último retiro deu 70 inscritos e só tinha 30 vagas. Então, as pessoas estão muito interessadas e tudo se baseia aqui na generosidade. Nada é cobrado.
Então, assim como a gente está aqui hoje e tem toda essa estrutura, ensinamentos sem ter que pagar nada, se a gente quiser que isso continue, que outras pessoas tenham esse benefício, a gente também pode tornar essa generosidade algo contínuo, né? Que a gente recebe e a gente doa, né? E isso é muito poderoso. A dana, generosidade é algo muito poderoso. A gente tem um texto sobre isso, quem quiser manda um e-mail pra gente, a gente tem um bom texto, né, sobre o poder da generosidade. Fora isso, quem quiser vir fazer um trabalho voluntário, passar o dia aqui, é muito bem-vindo. Tem pessoas que vêm, passam uma noite, se inscrevem e experimentam passar um dia aqui. A rotina é acordar de manhã, meditar, tomar café, fazer trabalho voluntário, meditar à tarde, à noite. Então, é muito gostoso estar entre amigos espirituais e poder falar de coisas que são úteis e que ajudam a gente a nutrir mais o nosso desejo de praticar. Então, todos são muito bem-vindos. Quem quiser passar um dia, passar uma noite, vir ajudar com o trabalho. Mais alguma coisa? Eu esqueci. Acho que é isso. Isso.